Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações, que Ele possa nos envolver, sempre nos oferecer essa oportunidade, proporcionar-nos a oportunidade de discutirmos, estudarmos, aprendermos sobre os valores que irão edificar em nós um crescimento moral, nosso crescimento intelectual, enfim, o nosso crescimento espiritual. É sempre um grande prazer podermos estar aqui em nossa sala virtual, no Spirit Book, também no nosso canal Livestream. Eu gostaria de agradecer também a todos que têm nos acompanhado pelo YouTube, onde nós deixamos postados os nossos vídeos. Muito obrigado por todos os comentários. Todos vocês, todos, é que fazem com que esse encontro aconteça, com que esse estudo possa ter e alcançar o seu objetivo, que é nos inteirarmos cada vez mais sobre os conceitos que formam essa doutrina de luz, que é a doutrina espírita. Então sempre é um grande prazer poder estar falando, discutindo sobre valores nobres. Boa noite, Suzana, Júnior. Boa noite a todos que aqui estão conosco. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é o livro básico que contém todos os conceitos doutrinários do Espiritismo, Kardec questiona aos espíritos, ao Espírito de Verdade, esse grupo de espíritos superiores que trouxeram essas informações que culminaram com a codificação da doutrina espírita. O que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus, a inteligência suprema, a causa primária, a causa inicial de todas as coisas. Boa noite, Ilma. Seja muito bem-vinda, Ilma. Mais adiante, Kardec pergunta aos espíritos qual a maior criação de Deus. E eles respondem que é o universo. E é onde Deus faz morada. Deus nos cria. Nós somos elementos que estamos integrados neste universo, que é a maior criação de Deus. Para que Deus pudesse, para que Deus possa, cada vez mais, em cada momento das nossas vidas e nossos destinos, desde o momento da nossa criação, fomos criados simples, sem nutrir sentimentos, ignorantes, sem nutrir conhecimentos. Desde aquele momento inicial, Deus criou com o universo, a sua maior criação, leis que pudessem regê-lo. Automaticamente, nós, seres integrantes dessa grande criação, dessa principal criação, e não menos importantes também, estamos subjugados, como todos os outros elementos que o compõem, a essas leis universais, essas leis naturais, leis advindas de Deus. Portanto, leis perfeitas, imutáveis. À medida que nós começamos a caminhar, à medida que nós passamos a nos desenvolver, e com esse desenvolvimento vem o nosso crescimento, e com este crescimento desperta cada vez mais em nós a nossa consciência, consciência do que somos, consciência de quem somos, e mais adiante, consciência do nosso papel diante do contexto integrado que fazemos parte, que é esse todo, esse universo. A partir daí,
nós vamos compreendendo que essas leis imutáveis que Deus colocou para reger as nossas vidas vão encontrando em nós a importância delas à medida que nós tomamos consciência do que elas significam realmente no nosso caminho. Eu não posso pedir a você, Suzana, nem a você, Ilma, nem a você, Júnior, nem a nenhum de vocês que estão conosco aqui, que me dê algo que você não possui. Eu não posso cobrar de você algo que você fez sem ter consciência que aquele algo estava certo ou errado. À medida que nós caminhamos, desenvolvemos esse nosso lado intelectual, para que esse lado pudesse alavancar, pudesse ser a mola propulsora do lado moral, o lado que irá fazer com que nós, nessa estrada que é a vida que Deus nos deu, possamos desenvolver virtudes, para que essas virtudes possam, em determinado momento, abranger, tomar conta de todo o nosso ser, facultando em nós todos os dons especiais que possuímos, mas que, desde o momento da nossa criação, muitos ainda permanecem latentes, intactos, sem ainda serem descobertos, mas que já existem em nós, porque em nós existe a centelha de luz, em nós existe a centelha divina da criação, do Criador, de Deus. E aí vamos compreendendo que nós podemos, a partir de determinado momento, à medida que nós evoluímos, passamos a tomar conta do nosso destino. Passamos a tomar conta das nossas vidas. Passamos a ser aqueles seres responsáveis por e pelo caminho que escolhermos. Assumindo assim tudo aquilo que fizermos de bom ou ruim, tudo aquilo que fizermos ao outro ou a nós mesmos. Vamos compreendendo, pouco a pouco, que para cada ação que eu realizo, existe uma reação contrária, proporcional ou maior daquela que assim eu fiz. E nós, à medida que essa consciência se expande, que a nossa visão clareia, o entendimento se faz presente em nossas mentes, fazendo que nossos corações busquem se elevar mais, em busca justamente desses conceitos mais elevados. Porque somente esses conceitos é que irão causar em nós a transformação tão necessária para sermos seres cada vez melhores. E essa consciência faz com que nós compreendamos a nossa subjugação a uma lei que rege todos os seres viventes pensantes do universo, a lei de causa e efeito, que é a justiça de Deus se fazendo presente de uma forma tão intensa, tão clara, tão nítida, tão perfeita, mostrando a cada um que ele não interferiria, que tudo aquilo que nós fizéssemos iria ser por nossa livre e espontânea vontade, mas que nós, para aprendermos melhor as nossas lições, iríamos escolher melhor aquilo que fizéssemos, porque já estaríamos conscientes que tudo aquilo que fizéssemos iríamos receber em reação o contrário. Eu dou, eu recebo. Se eu faço a você, você faz a mim.
E a lei de causa e efeito, que é a demonstração maior dessa justiça, dessa bondade de Deus para cada um de nós, vem somada a partir do momento que eu, que você, que todos os seres espirituais que habitam esse orbe compreendem que é fruto do céu das suas escolhas, que é fruto das suas ações, aquilo que eles irão receber mais adiante. E o livre-arbítrio passa a fazer parte dos nossos destinos. Eu compreendo que sou dono da minha vida. Eu compreendo que posso fazer o mal ou fazer o bem sem olhar a quem, como diz a nossa amiga Ilma. Eu compreendo que o destino está nas minhas mãos. E aí, gera responsabilidade diante de meus atos. E se toda responsabilidade requer maturidade, passa a exercer em mim uma atenção maior, uma atenção redobrada, porque eu compreendo que essa maturidade vai exigir de mim mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de visão de tudo aquilo que eu quero para a minha vida. Então, meus amigos, nós vamos numa sequência de reencarnações nos melhorando, nos espiritualizando, nos purificando. E essa purificação, essa transformação, ela acontece fisicamente, com a mudança do nosso corpo, para se adequar melhor no momento atual em que nós vivemos, em cada fase da nossa evolução, diante e durante toda a nossa história, desde a nossa criação. Mas essa transformação se faz presente principalmente em nós, essência divina, nós, espíritos. Hoje, nós podemos questionar muitas coisas que estão ao nosso redor. Nós podemos nos questionar em muitas atitudes que tomamos ao longo da nossa vida. Podemos questionar daqueles que se encontram ao nosso redor, cometendo ainda tantas atrocidades, agindo ainda de uma forma tão primitiva, de uma forma ainda tão selvagem, mas principalmente nós compreendemos que nós, seres humanos, nos envolvemos e estamos envolvidos numa sociedade, mas principalmente nós nos encontramos envolvidos com nós mesmos, porque já conseguimos atinar, escolher, optar qual caminho que eu devo ou não devo seguir, porque todos nós, diferente de quando fomos criados, já sabemos muito diferenciar o certo do errado, o bem do mal, o bom do ruim. Estamos habitando corpos que ainda são tão limitados, mas que já estão prontos para aquilo que necessitamos. Já servem, estão prontos, estão aptos, são aptos para que nós possamos expressar de uma forma mais intensa possível tudo aquilo que precisamos vivenciar na nossa atual fase reencarnatória. Reencarnação bendita, oportunidade bendita que Deus proporcionou a todos nós, para que pudéssemos nos transformar, nos purificar, evoluir. Todos somos responsáveis por cada um dos eventos que ocorrem em nossas vidas, sejam estes eventos bons ou aparentemente terríveis. O que aparentemente não tem explicação
é porque nos falta alcance para a compreensão da real origem de cada acontecimento. A Susana, ela sintetizou essa questão do conhecimento, essa questão do saber escolher, compreendendo que as escolhas pertencem a cada um de nós, mas ao mesmo tempo compreendendo também, necessário se faz que nós compreendamos as nossas limitações. Somos seres limitados, sim. Para muito, nós ainda não temos as explicações que gostaríamos de ter. Para muitas situações que estão ao nosso redor, gostaríamos sim de compreender melhor os porquês. Mas, conscientes que estamos, que somos seres em evolução, desenvolvemos com essa consciência a resignação que nos gera equilíbrio para fazer com que nós sejamos seres harmoniosos e, consequentemente, seres mais resignados. A resignação faz com que nós aprendamos a aceitar nossas limitações, nossas dificuldades, nossos problemas. Como é difícil ainda para nós aceitarmos essas dificuldades, esses problemas. Mas à medida que esses valores se desenvolvem em cada um de nós, tornar-se-á mais fácil. É claro, porque compreendemos, encontramos respostas para os nossos porquês. Encontramos respostas que antes nós nem sequer sabíamos a pergunta, ou como questionar, ou o que questionar. Se buscarmos em nós mesmos, em nossas próprias atitudes, quase sempre encontraremos a causa de todas as nossas mazelas. Muitas vezes as causas dos males que nos acometem podem encontrar-se num passado distante, em existências anteriores momentaneamente inacessíveis pelo véu do esquecimento. Isso que a Susana coloca é o quê? É essa lei que todos nós estamos subjugados. A lei de causa e efeito. Então, meus amigos, falar em livre-arbítrio, falar em lei de causa e efeito, ação e reação, é falar da opção de escolha que temos. E principalmente falar o que nós realizamos com essa escolha que fazemos em cada momento das nossas vidas. O que temos feito? O que temos feito de bom? E principalmente, o que temos feito de ruim? Muitas vezes nós nos pegamos questionando as nossas atitudes quando essas atitudes estão voltadas ao bem. Quando nós nos encontramos em grupos, quando nós estamos realizando algum tipo de trabalho em benefício de algo ou de alguém. Mas poucas vezes nós buscamos questionar o que temos feito de ruim. E é aí que se encontra o objetivo da vida, é aí que se encontra o objetivo das reencarnações. Fazer com que nós cresçamos. E com esse crescimento íntimo, aumente a nossa capacidade consciencial. E com ela, a visão ampla de nós mesmos. O que eu sou, quem eu sou, o que eu estou fazendo de mim, o que eu estou fazendo comigo,
Porque se eu começo a compreender o que eu faço de mim, fica mais fácil para eu compreender o que eu faço, o que eu tenho feito com o outro. Quando Jesus disse que eu deveria querer para o outro aquilo que eu quero para mim, que eu deveria amar o outro como eu amo a mim, Ele nos chama para a necessidade de compreendermos que somos individualidades. Fomos criados individualmente, mas para que nós possamos nos conhecer, é necessário a convivência, a interação. Por isso estamos em grupos. Por isso que ninguém cresce sozinho. Por isso que ninguém se conhece sozinho. Para que eu possa me conhecer, eu preciso de você. Para que você possa se conhecer, você precisa de mim. É uma troca. Esse é o sentido da vida. Uma constante troca. Eu dou, eu recebo. Você me faz algo e recebe de mim o retorno por esse algo que você me fez. E nós vamos, à medida que realmente compreendemos isso, porque essas informações nos chegam, elas vão encontrando espaço em nós. Nós vamos as acomodando em nosso íntimo, em nosso coração, em nossa consciência. Mas nós ainda não permitimos, a maioria de nós ainda não permitiu que elas pudessem extravasar, que elas pudessem alcançar todo o nosso ser e que nós pudéssemos vivenciá-las em cada minuto das nossas vidas. Essas informações estão já em mim, estão já em você, se encontram em grande parte da humanidade, que já busca e já tem uma visão reencarnacionista, que já compreende que somos seres em evolução, seres em transformação, seres mutáveis, uma mutação benéfica, para sempre permitir que renasçamos constantemente de nós mesmos. Mas só conseguiremos vivenciar de uma forma plena, responsável, as atitudes, os meus atos no meu dia a dia, quando eu tiver aprendido, infelizmente, muito mais pela dor do que pela vontade própria de seguir o caminho do bem para assim adquirir o aprendizado, cometo meus erros e sofro por eles, e daí surge o aprendizado para que eu não os repita, só aí é que eu vou abandonando determinadas práticas. Muitas ainda vão acontecer, mas muitas já deixaram de ser presentes em mim, de ser presentes em você. Porque nós mudamos. Nós nos transformamos. Daqueles seres lá do início, somos muito diferentes. Sabe, meus amigos, muitas pessoas, às vezes, nós encontramos e que discutem conosco, ou discutem entre si, sobre conceitos religiosos, conceitos doutrinários, conceitos filosóficos. Como se discute conceitos políticos, conceitos voltados ao esporte, etc. Precisamos entender que cada um de nós vai atuar, vai ser um ser atuante
conforme o seu nível de evolução, conforme o seu nível de conhecimento. A visão minha é diferente da visão sua. A sua visão é diferente de todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Mas, na maior parte dos momentos da nossa vida, nós não nos atentamos para isso. Na maior parte dos momentos da nossa vida, nós nos perdemos e nos pegamos degladiando com outros. Muitas vezes, querendo impor as nossas ideias. E muitas vezes, muitos que estão ao nosso redor também chegam até nós querendo nos impor as suas ideias. E o que isso vai gerar? Conflito. E o conflito gera afastamento. E com afastamento, nenhum daqueles dois seres, ou mais, que estavam envolvidos ali, irão crescer. Irão mudar. Irão se transformar. Irão vivenciar o objetivo maior da vida, que é adquirir, vivenciar, ter experiências para que assim possam, essas experiências, ajudar na sua transformação. Muitos sábios e muitos irmãos que estão ao nosso redor constantemente nos pedem, nos chamam a atenção para a necessidade do silêncio. Aprendemos a silenciar mais. Mas como é difícil ainda para nós. Somos seres ainda tão impetuosos. Ainda bem que muitos já não são. Ainda bem que dentro do nosso convívio, no seio da humanidade, muitos já estão no patamar mais evoluído. Que bom, porque eles servem de exemplo para a maioria de nós que ainda se encontra propiciando em si essa tempestade, esse conflito de situações que nós mesmos permitimos que ainda habite no nosso coração. Exercitar o livre-arbítrio, para que eu exercite, para que você exercite, é necessário, primeiro, que eu tenha consciência do que é correto. Para que esse livre-arbítrio possa ser exercido da forma correta que Deus me proporcionou. Da forma correta como Deus gostaria e quer que eu o pratique. Parar de usá-lo para as coisas ruins é o primeiro passo. Quando eu deixo de praticar algo ruim, automaticamente eu passo a substituir por algo de bom. As ações benéficas vão neutralizando aquilo que de mal eu realizo. Então o livre-arbítrio passa a ter mais sentido a partir do momento que eu o entendo como sendo um instrumento que eu utilizo. E o único que existe para que eu evolua. Porque tudo que eu faço resulta da minha vontade. Tudo que você faz é resultado da sua vontade. Você precisa de alguém, você precisa de alguém para te guiar. Vocês precisam de alguém para lhes tomar a mão e guiar o seu caminho? Dizer para você, vá ali ou vá lá? Você precisa de alguém para te colocar aqui, nesse momento em que nós temos a oportunidade de discutir, de falar, de trocarmos ideias? Você precisa de alguém para te colocar sentado diante da câmera, do computador, para que você assista ao vídeo? Não. Você
já está fazendo uso do seu livre-arbítrio, não só de agora, há muito tempo. Mas nós, ao olharmos para o nosso passado, por isso que Suzana colocou lá atrás, que bom que Deus proporcionou a nós, à medida que nós voltamos ao plano físico, a bênção do esquecimento. Conosco veio esse véu, para que nós pudéssemos esquecer do passado, para que nós pudéssemos usar a reencarnação como realmente ela foi criada para nós a usarmos. Recomeçar. Mas nós, ao olharmos para o nosso culto passado, esse passado que está ainda na nossa memória viva, nos assustamos. Quantos erros cometemos? Quantas atrocidades realizamos, meus amigos? E nós nos pegamos muitas vezes repetindo ainda esses mesmos erros, causando ainda esses mesmos sofrimentos no outro e em nós. O livre-arbítrio, somado à lei de causa e efeito, serve para nós como esse freio que necessitamos para barrar um ser instintivo e deixar fluir, deixar sobressair um ser inteligente, um ser que pensa. Nós somos esses seres. Por isso nós já temos a responsabilidade de seguir, de escolher o nosso caminho. Nós fazemos as nossas escolhas, como coloca a Suzana. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Seja bem-vindo, meu amigo. O importante é que você chegou e está aqui conosco. Não é, Ilma? Sempre bom termos você, termos o Sérgio, a Suzana, o Júnior, temos todos vocês aqui conosco. Temos tantos outros que estão assistindo e não estão participando do chat. Por favor, meus amigos, que estão nos vendo, que estão nos acompanhando, participe também. Esse é o objetivo do nosso estudo. Não é, Sérgio? Trocarmos ideias para que juntos possamos aprender. Então, fiquem à vontade para colocar seus questionamentos, postar seus comentários, nos ajudar a realizar o nosso encontro, o nosso estudo virtual. Mas é isso. Então, vamos nos situar. O passado passou. Vamos viver o momento atual. Somos seres inteligentes? Somos. Somos seres dotados de emoção, de sentimentos? Somos. Já compreendemos a maioria dos sentimentos que existem em nós? Já. Já conseguimos domar as nossas emoções? Dominar? Não. Então, já vamos encontrando as nossas limitações. Já vamos compreendendo que os erros que cometemos ainda surgem muito mais desse nosso lado instintivo que possuímos, deixando fluir as emoções, do que o lado racional que devemos exercer constantemente em nossas vidas. Vigiai e orai. Nós sempre repetimos isso. Para que eu vigie, para que eu mantenha uma vigilância, é necessário que eu busque usar o meu lado racional, para que eu possa compreender o que devo vigiar.
Para eu orar, é necessário que eu expresse do meu íntimo aquilo que eu já possuo de condições de pedir, de projetar, de querer. Então tudo gira em torno do raciocinar. O lado emocional, ele deve fazer parte, sim, para que eu possa dosar algo em mim, para que eu não seja um ser técnico, aquele ser frio, mas que eu possa colocar sempre uma dose de sentimento em tudo aquilo que eu faço. É aí que eu aprendo a desenvolver todo o meu lado moral, porque o meu lado intelectual vai forçar que eu arraste comigo sentimentos bons, desenvolva sentimentos nobres, para que as minhas atitudes sejam recheadas, respaldadas de retornos benéficos para mim. E esse para mim significa para o outro. O sentido daquilo que eu faço é que faz com que eu compreenda a capacidade minha de entender as ações que eu realizo. Então, a vida vai passando e eu com ela. Por isso a necessidade do passado ficar no passado. Por isso a necessidade de eu aplicar constantemente em minha vida tudo aquilo que já está enraizado em mim. Tudo aquilo que já está enraizado em você. Que já existe, que é fruto, que é resultado de tudo aquilo que já fizemos conosco antes. As experiências ruins que nos causaram sofrimento lá atrás fizeram com que nós aprendêssemos a ter mais sabedoria para não repeti-las. Porque à medida que eu as repito, eu sofro muito mais. Eu sofro em dobro, porque é algo que eu deveria ter já tirado de lição lá atrás. Mas não o fiz. E aí volto a cometer os mesmos erros, as mesmas atitudes que não deviam mais fazer parte da minha vida atual. Esse passado serve para que eu possa usá-lo como espelho em minha vida. Para que eu possa comparar quem eu fui, de quem eu sou. E eu possa, à medida que eu opto, escolho, exerço a capacidade de dizer quero isso ou quero aquilo, vou ali ou vou lá, desenhando, traçando o meu destino e criando para mim, que estou subjugado, como todo ser que habita a maior criação de Deus, que é o universo, essa lei de causa e efeito, todo efeito voltará, mas de uma forma mais branda para mim, porque eu vou aprender a atuar de uma forma melhor. O livre-arbítrio que eu já utilizo, somado às experiências adquiridas, vão fazer com que todos nós escolhamos melhor o nosso caminho e com ele escolhamos melhor o que plantamos, para que assim a colheita, que é obrigatória, seja a colheita mais farta, mais benéfica, mais salutar para mim e para você. O livre-arbítrio nos posiciona dentro da responsabilidade que assumimos antes de reencarnar, para que não fiquemos a solicitar tudo a Deus. Ele nos deu essa autonomia relativa, nos coloca o nosso amigo Sérgio.
é a responsabilidade, não é, Sérgio? A responsabilidade que gera maturidade. Você é um ser responsável. Todos nós somos seres responsáveis. Mas muitos ainda preferem delegar a Deus o resultado das suas atitudes, na maioria impensáveis. Por quê? Quando são atitudes que geram prazer, felicidade, pronto. Ninguém lembra, ou a maioria nem sequer se lembra de delegar a Deus essa oportunidade bendita, de agradecê-lo. Mas quando as atitudes geram sofrimento, desordem mental, emocional, aí Deus me ajude. Deus, foi o Senhor quem quis, foi Deus quem quis. E fugimos às nossas responsabilidades de seres inteligentes que somos, de seres maduros que somos, de deuses que somos, criaturas criadas pelo mais perfeito ser que criou e habita o universo. Temos e devemos nos conscientizar das nossas responsabilidades, porque só assim é que elas irão gerar em nós a maturidade para lidarmos com as consequências das nossas atitudes, boas ou ruins, para que essas consequências não nos tirem do caminho que nós nos propomos a trilhar. O passado serve para nos impulsionar pelo caminho do bem ou do mal, desde que nossa vigilância esteja em dia ou não. Dessa forma, intuiremos no nosso presente. Ou vamos estacionar ou evoluir. Depende de nós. Sérgio está corretíssimo. Tudo depende de mim. Tudo depende de você. Quando nós compreendemos isso, é necessário que compreendamos isso. Essa responsabilidade passa a ser automática. Nossa, o caminho que eu opto, o que eu faço da minha vida depende só de mim. Está nas minhas mãos. Eu não dependo de ninguém, porque eu sou uma individualidade. Dependo para viver, para crescer, para melhorar, para me conhecer, para evoluir. Mas não dependo de ninguém para escolher o que eu quero para a minha vida. E são as minhas escolhas que farão e dirão o que eu serei adiante. Assim como foram as minhas escolhas lá atrás, que fizeram de mim o que eu sou hoje. Responsabilidade e maturidade. Se somos, se temos, somos. Por isso, temos a capacidade de escolher as nossas vidas. Por isso, temos consciência das nossas atitudes. Por isso, sabemos que tudo aquilo que fizermos iremos receber de volta. Então, meus amigos, vamos fazer coisas boas. E o que são essas coisas boas? O que são atos nobres? O que é o certo e o errado? Certo? É tudo aquilo que fizermos e que estaremos agradando ao nosso Pai, ao nosso Criador, a Deus. Isso é o certo. Obviamente, tudo aquilo que na nossa consciência atingimos as suas leis, porque essas leis estão na nossa consciência,
E se nós as atingimos, nós estamos atingindo a Deus. Então errado é tudo aquilo que irá fazer com que nós nos afastemos dele. Nos afastemos dessas leis que ele criou para nossas vidas. Para que as nossas vidas pudessem ser direcionadas para nos tornarmos e sermos seres felizes, seres perfeitos, seres já sem nenhuma mazela mais. Para isso que nós fomos criados. Para sermos seres bons, sermos anjos, nos tornarmos anjos. E um dia nos tornaremos, sim. Um dia seremos espíritos puros. Mas tudo está e será resultado de cada passo que dermos nessa senda do progresso, na senda do nosso destino. Sérgio coloca que é engraçado que muitas vezes preferimos nos esconder, ainda que saibamos que vamos pagar por essa invigilância. A maturidade espiritual está bem acima da física. Sim, a espiritual está bem acima da física. Porque primeiro nós vamos desenvolvendo as nossas potências íntimas. Esse potencial espiritual que todos nós temos. E vamos nos melhorando interiormente e espiritualmente para que tudo fisicamente vá se adequando, se adaptando ao que, a nossas necessidades atuais, conforme o nosso grau evolutivo, para que nós, espíritos, possamos nos expressar. É isso que os espíritos disseram a Kardec. Que a matéria serve para que nós, espíritos, a intelectualizemos. Sirva para nós, espíritos, como mecanismos para nós nos expressarmos, atuarmos. E não o contrário. Vivemos uma experiência humana. Somos seres espirituais vivendo a experiência humana. E não homens vivendo a experiência espiritual. Precisamos pensar mais, viver mais como espíritos que somos. É isso que faz com que nós melhoremos a nossa visão e, consequentemente, as nossas ações. Temos que sair do caminho do entender para o caminho do compreender, nos diz a nossa querida amiga Ilma. Realmente, Ilma. Entender, compreender, vivenciar, exemplificar. Nós sempre podemos fazer diferente. Nos reposicionar no mundo e no universo como queiramos, dentro das nossas possibilidades, logicamente. Cada um tem seu tempo. Vamos acelerar o nosso. Claro. Tudo está nas nossas mãos, não é, Sérgio? Não é, Ilma? Suzana, Júnior, todos que estão aqui. Tudo está na nossa mão, na nossa vontade, no nosso desejo de realizar. Cabe a nós realizarmos. Deus sempre nos dá muitas oportunidades. Temos que agarrá-las com força. Corretíssima, Ilma. As oportunidades benditas estão aí, brotando ao longo do nosso caminho. Sementes divinas que Deus nos dá para que nós possamos regá-las. Para que delas possamos usufruir, tirar fruto mais adiante. São oportunidades benditas e que Ele, esse Pai soberanamente justo e bom, nos proporciona, não é, Ilma? Ainda por muito tempo, nos diz Sérgio, precisaremos de intermediários para chegarmos a Deus. Apesar de muitos de nós ainda insistir em querer se conectar diretamente, sequer estamos equilibrados. Para percebermos devidamente o plano espiritual que nos acotovela incessantemente. Kardec perguntou algo aos espíritos sobre isso. Se é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus. Os espíritos responderam que nós ainda não temos essa capacidade, como nos coloca o nosso querido amigo Sérgio.
é algo que nos falta. Somente os espíritos puros o veem e o entendem. Então um dia sim, um dia nós vamos criar essa conectividade direta com ele, de uma forma muito próxima, muito íntima. Mas nós já falamos com ele, porque ele está em nós. Talvez o que nos falte é esse senso, como disse Chico Xavier, de eternidade. Sabe, gente, eu acho que, como diz Chico Xavier, quando o homem desenvolve esse senso de eternidade, ele compreende que a sua verdadeira vida, os seus verdadeiros valores, são os valores do Espírito. E que nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós não vamos estar vivos fisicamente sempre. É por isso que muitas pessoas, elas se transformam muito, elas mudam seus conceitos quando passam por dificuldades. Quando se veem abaladas por problemas físicos, quando se veem envolvidas em sofrimentos, em grupos, em famílias, por inúmeras situações, muitas pessoas mudam, tornam-se mais sensíveis. É o efeito do choque, dessa dor, que vem e nos cutuca, nos chama a atenção. Ei, desperte, desperte essa noção, esse senso de eternidade que você deve ter, porque você é um ser imortal. Nós somos seres imortais, mas ficamos limitados, presos a essa visão física, material, e perdemos tempo e não desenvolvemos esse senso de imortalidade que nós temos e somos. Então, eu acredito que quando nós falamos sobre isso, e principalmente quando nós observamos a nossa vida com mais atenção, quando nós nos observamos com mais carinho, mas também com disciplina, é que nós vamos desenvolvendo essas visões, é que nós vamos conseguindo vislumbrar coisas e situações que antes não vislumbrávamos. E essa espiritualização vai acontecendo paulatinamente, lentamente, mas vai acontecendo. Já não ficamos mais estacionados, como colocou o Sérgio lá atrás. Já passamos a nos impulsionar. E não precisamos ficar esperando que ninguém nos impulsione. Nem a dor, nem o amor. Nem alguém, nem Deus. Nós, senhores do nosso destino, vamos nos impulsionando e nos colocando no caminho correto para nosso progresso, para nossa evolução. Ainda por muito tempo precisaremos de intermediários para chegarmos a Deus. Sim, como Sérgio colocou, precisamos sim. Jesus disse que onde nós estivéssemos reunidos, ali Ele estaria presente. Ele está presente conosco. Tantos amigos espirituais estão ao nosso redor. São esses mensageiros que Deus nos proporciona. Tantos amigos físicos estão ao nosso redor, nos querendo bem, nos ajudando a vencer os nossos dramas íntimos. A nossa família, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos irmãos, nossas irmãs, todos são mensageiros divinos ao longo da nossa vida. Deus falando conosco através deles. Por isso que precisamos, como falamos na semana passada,
filtrar melhor aquilo que nos chega para que valores nobres possam edificar em nós seres melhores. Para que essa mutação, para que serve a reencarnação, que é o objetivo da reencarnação, aconteça. Essa transformação tão necessária. A evolução planetária está em andamento. Nos coloca o nosso Sérgio. Vamos nos preparar. Essa turbulência deve nos ensinar, fortalecer. E mesmo Jesus, quando aqui esteve, foi bem claro. Ninguém de nós chegaria ao Pai senão através dele. Porque ainda estamos com muitas vicissitudes para deletar. Muita vaidade, egoísmo. Nosso espírito está limitado por nosso corpo. E nossos parcos sentidos, mas ainda assim estamos nos reajustando para o caminho de luz, da luz. Tenho medo de em breve ser um exilado da terra. Quero que todos nós estejamos prontos para a regeneração terrena. Todos nós, Sérgio, estamos nos preparando para isso. Nós já temos algo muito importante, um instrumento fundamental, a informação. Vocês já perceberam tantos indivíduos, tantos seres que não estão nem aí para esses valores que nós estamos aqui discutindo, para esses valores que tantos estão por aí, independente de religião, estão buscando, levando, exercitando, espalhando pela vida. Existem tantos seres que estão presos à matéria, como o Sérgio colocou, mas presos à matéria de uma forma intensa, plena, integrados apenas com elas. Então essa regeneração, essa transformação planetária, ela está acontecendo à medida que nós estamos mudando. E nós já temos, meus amigos, essas informações. Não importa se as informações desses valores do espírito, desses valores nobres, nos chegam através da doutrina espírita, ou através da doutrina católica, ou através das doutrinas protestantes, evangélicas, budistas, hinduístas, muçulmana, não importa. O importante é o que nós temos recebido, são valores que só serão edificantes, só terão sentido, só farão sentido em nossas vidas se nós os utilizarmos da forma correta. Essas informações nós já temos, mas muitos estão à parte. Não porque não têm acesso, mas porque não querem. Porque o que nós colocamos, o que nós já sabemos, é que essas informações causarão, naqueles que os recebem, uma transformação. Maior ou menor, mas causarão. E a transformação gera o quê? Responsabilidade. E a responsabilidade gera abandono de muitas atitudes, de muitas ações, abandono de muitas coisas que nós ainda estamos tão presos e que para nós ainda é tão difícil de abrir mão. Nós já temos as informações. Por isso precisamos ser evangelhos vivos no caminho de todos que nos cercam, para que possamos levar adiante as informações. Levar a palavra do Cristo a todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas principalmente levar essa palavra através das nossas ações. Porque um exemplo, nós sabemos que vale muito mais do que 1 milhão de palavras, meus amigos. Infelizmente ainda nos degladiamos por coisas pequenas, ver a situação econômica, política, social do nosso país nesses últimos anos. Vejo a TV essa semana e pergunto, onde está o amor ao próximo ou perdão aos nossos inimigos? Sérgio, todos somos diferentes. E você colocou algo muito importante. Para que nós possamos perdoar-nos,
É necessário que tenhamos essa consciência de que todos nós somos seres em evolução. Todos nós somos seres imperfeitos. E deixarmos essa mania horrível, mas que habita na maioria de nós, de acreditarmos que a verdade é nossa, que nós somos os certos, nós somos os bons, nós somos os melhores, nós somos os escolhidos de Deus, só nós. Todos estamos no mesmo barco. Todos estamos muito próximos do patamar evolutivo. Nosso planeta se encontra, todos que aqui estão, muito próximos uns dos outros. Então nada melhor do que darmos as mãos. Nada melhor do que nos unirmos em um grande objetivo. Um objetivo único. De sermos, de nos tornarmos o que nós já sabemos que somos, mas não praticamos. Uma família única. Uma grande família abençoada e protegida por Deus, esse Pai soberanamente justo e bom, que nos proporcionou a oportunidade bendita de cá estarmos vivos em aprendizado constante. Deus envolva a todos, meus amigos. Deus envolva a todos com muita luz, com muita paz, para que possamos ser cada vez mais seres espiritualizados, seres serenos, seres buscando sempre a vitória na paz, combatendo sempre o bom combate, para que através desse bom combate desenvolvamos os elementos necessários para nos tornarmos seres muito melhores hoje do que temos sido até agora, vivenciando o amor fraternal que Jesus veio nos ensinar, nos ensinou, nos deixou. Viver em Cristo, que possamos vivê-lo intensamente em cada momento das nossas vidas. Deus os abençoe com muita luz e com muita paz nesse momento e em todos os momentos que necessitarmos.